É que me parece que tinha as 4 questões para responder. Vai responder agora uma por uma? Fora as entrevistas que ele deu, né? Ah, tá, já terminou? Desculpe, então. Ah, perdão. Bem, primeiro aqui agradecer aos comentários da deputada Caroline de Toni. De fato, mais uma vez, né, falando rapidamente, os crimes que foram revelados foram muito extensos, foi um trabalho difícil. E, mais uma vez, categoricamente, nada foi feito em desconformidade com a lei, com a ética. Sempre agir de maneira imparcial. Não existe nenhuma questão a esse respeito. A questão da imprensa, eu também fico um pouco contrariado ao ver, né, a imprensa divulgando essas mensagens. Complicado criticar a imprensa, tudo bem, liberdade de imprensa e tal, mas assim, obtidas por meio criminosos, sem verificação de autenticidade. A própria Folha faz um editorial dizendo isso e afirma que na verificação das mensagens não se identifica qualquer ilicitude, mas mesmo assim continua. Tudo bem, liberdade de imprensa, paciência, né? Eu acho só, às vezes, uma estranha prioridade desses veículos que vêm dando tanta atenção para esses tipos de fatos. Mas, como eu disse, nós não vamos tomar nenhuma atitude contra a liberdade de imprensa, nós respeitamos. Agora, também podemos, vamos dizer assim, criticar eventuais posturas tomadas por veículos de imprensa. Questão aqui do deputado Renildo Calheiros. Olha, deputado, eu estou vendo porque eu notei aqui as questões, não estou lendo respostas não, mas são várias questões, eu tenho que ler aqui num bloco, olha. Tá? São anotações que eu estou fazendo aqui, então não estou olhando para baixo para repetir respostas ou coisa parecida. Estou apenas aqui respeitosamente seguindo o roteiro das questões que foram colocadas. Outro parlamentar, agora há pouco, me questionou, dizendo que era ilícito essa afirmação de que se confiava no ministro Fux, porque era uma espécie de um conluio conjunto. E fico feliz em ver a opinião de Vossa Excelência que essa mensagem não tem problema nenhum, tá? Como foi mencionado agora há pouco. A questão das testemunhas, eu já falei anteriormente, não confirmo a autenticidade dessa mensagem. Se aquilo de fato ocorreu, foi encaminhamento de uma notícia-crime. Não havia ação penal em curso. Isso está autorizado dentro das leis processuais. A gente recebia dezenas dessas notícias-crimes, não só sobre a operação, sobre Petrobras, mas sobre tudo. A 13ª Vara, em um determinado momento, as pessoas levavam toda espécie de reivindicação. Eu lembro até uma vez que foi um protesto lá de taxistas contra Uber, né? E quiseram levar lá um abaixo-assinado e pedindo alguma providência. Então, chegava de tudo lá. O tempo era muito limitado, e se isso aconteceu, foi o recebimento, olha, pessoa X relata esse fato, encaminha ao Ministério Público. Pelo que se depreende ali daquelas mensagens sobre as quais eu não me recordo, aquilo não teve relevância nenhuma, não teve reflexo nenhum. As pessoas teriam sido procuradas e não confirmaram. Então, era uma notícia crime furada, não tem impacto nenhum, relevância nenhuma. Se é que aquilo aconteceu realmente daquela forma. Pode ter sido adulterado ali parcialmente. Essa questão que está colocada lá, apócrifa, eu não lembro de alguém ter falado isso para mim particularmente. Eles podem demonstrar que esse texto não foi ali inserido? Não tem condições, porque eles não apresentam as mensagens, não apresentam o material original, e como nós vimos aí sexta-feira, estão editando, trocando nome de pessoas, trocando datas, trocando sabe Deus o que mais. A questão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão não é minha mais. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Foi questionada diversas vezes o Supremo Tribunal Federal, que reiteradamente tem afirmado a validade, né? Existe esse julgamento que vai ocorrer, não sei se vai ocorrer, quando vai ocorrer, mas o que aconteceu de fato é o Supremo Tribunal Federal denegou a liminar, né, quando houve esse questionamento sobre a minha eventual suspeição. Então, assim, essa decisão não foi tomada sozinha. E ela não tem por base o depoimento do senhor Léo Pinheiro. Tem por base uma série de elementos probatórios, e o depoimento dele é um desses elementos probatórios. Existem lá e-mails, existem mensagens que foram apreendidas regularmente, juntadas aos autos, reconhecida a autenticidade,
que revelam o que aconteceu naquele fato. Depois houve a sentença no caso do sítio de Atibaia. Não fui eu que proletei essa sentença, foi outro juiz. A sentença está submetida ao TRF. Se o TRF confirmar, né, é sentença do TRF. Se eventualmente reformar, isso faz parte do sistema de revisão judicial. Isso é normal. Né? Essas mensagens que foram divulgadas pela Folha de São Paulo relativamente à colaboração do Léo Pinheiro, primeiro, eu não estou nessas mensagens, não sei se elas são verdadeiras, podem ter sido eventualmente fraudadas, não tiveram a sua autenticidade reconhecida. A leitura que eu fiz, e aqui veja, como um terceiro, se aquilo é autêntico ou não, também não vislumbrei nenhuma ilicitude daquele debate. Né? É muito natural, numa negociação de uma eventual colaboração, a necessidade de verificar se aquilo que o colaborador fala encontra ou não encontra a prova de corroboração. Somente no momento em que essa verificação é feita, que muitas vezes os procuradores se sentem à vontade. Eu vi muita gente dizendo, o Moro está envolvido nos acordos de colaboração, o Moro dirige, o Moro comanda. Não tem nada meu lá, eu não participava disso. Deputada Sânia aqui, categoricamente eu respondi várias vezes, não tem nenhum procedimento ilegal, ilícito ou de parcialidade dentro da minha conduta no âmbito da Operação Lava Jato. Basicamente isso. Tá? A velha questão do Correio Brasiliense, que procurador, que mensagens? São muitas Tem ainda perguntas. 26 segundos. Perdão. Bem, enfim, eu ciente da correção da minha conduta e a aceitação do convite pelo presidente foi consolidar os avanços anticorrupção, avançar contra o crime organizado e avançar contra a criminalidade violenta. 25% a menos de assassinatos desde o início do ano. Apresentamos aqui um projeto no qual nós acreditamos e confiamos que o Congresso saberá aprimorar e deliberar sobre esse projeto. Rejeitando, aceitando, modificando parte, nós temos a confiança que esse projeto é importante. Estamos com vários projetos importantes para evoluir. Da questão colocada da prova ilícita, ali... Posso continuar? Conclua, ministro, mas conclua rápido. Tá, veja, ali é uma previsão de utilização da prova ilícita de boa-fé, uma proposta do Ministério Público, não foi uma proposta com a qual eu concordava integralmente, mas é uma proposta que vem lá do direito norte-americano. Aqui é uma situação absolutamente diferente, hackers criminosos. Quanto à questão da responsabilidade do abuso, a manifestação aqui, que diz a Loman, e a manifestação que diz agora o projeto, parece que é uma manifestação pública sobre caso pendente perante o juiz ou caso pendente perante outro juízo. Não tem nada a ver com essa questão aqui das comunicações, eventuais mensagens trocadas ali com os procuradores, que, se nós formos examinar sem sensacionalismo, não tem nenhuma ilicitude, ainda que elas sejam eventualmente autênticas. Próximos deputados. Presidente, pela ordem. Queria, com a aquiescência dos deputados, inclusive, pedir a Vossa Excelência que desse apenas 10 segundos ao ministro Sérgio Moro, porque a minha pergunta foi a única que não foi respondida e ela foi objetiva, é sim ou não. Perguntei se trocou mensagem de aplicativo com jornalistas, em função do artigo 36 Se for para e ele 67 da responder Loman.